presidente Bolsonaro chuta o balde e ameaça que não haverá eleições no Brasil em 2022. Ele que tem visto as pesquisas divulgando que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, está na frente em todas as pesquisas. E o presidente Bolsonaro não perde apenas para o presidente Lula, para o ex-presidente Lula, ele perde para todos os demais candidatos. E a CPI está divulgando, a CPI que tem mostrado denúncias de corrupção, está colocando o presidente numa situação difícil, vendo seus números caírem, e ele, como de costume, se comporta violando a Constituição. Meu nome é Adenício, eu vou falar sobre isso aqui com vocês, espero que vocês fiquem até o final. Esse assunto é importante, mas isso tem tudo a ver com você, com a sua família, com o seu dia a dia. Se o presidente violar a Constituição e instaurar um estado de exceção no país, será ruim para todos os brasileiros, principalmente para os brasileiros que não concordam com ele, que poderão sofrer perseguições, aquelas coisas todas que vocês já sabem que o regime autoritário, autocrático é capaz de fazer com os opositores. Então, se você ama a família, defende a família, assista o vídeo, compartilhe, fica até o final, que eu vou trazer aqui alguns dados importantes para vocês. Antes de começar, eu gostaria que você refletisse. Não se trata de ser de esquerda ou ser de direita. Se trata de defender o Estado democrático de direito. Não se trata de Lula, não se trata de Aécio, não se trata de Ciro Gomes, de Marina Silva, não se trata de Alckmin, o candidato que você defenda. Qualquer um deles que você defende, ou que você seja filiado a um partido importante, que são diversos partidos que nós temos na história do Brasil, na redemocratização, todos eles respeitaram a Constituição. Nenhum deles, nenhum presidente eleito, ou candidato eleito, ou candidato que se propôs a participar do pleito eleitoral, nenhum deles se comportou como o atual presidente. Que, aliás, ele se comportou assim durante toda a sua vida. Quando, no início da sua candidatura, eu fiz um texto, publiquei esse texto depois no Facebook, dizendo que ele seria uma ameaça para a democracia. E, infelizmente, eu acertei, em diversos aspectos e diversas outras coisas que eu não vou deixar o vídeo aqui muito longo, mas que não é difícil um candidato que dentro do Congresso Nacional ele fez apologia à ditadura, a brilhante Ustra, que era o seu ídolo, é o seu ídolo, não poderia ser um candidato que fosse democrático, que respeitasse a Constituição. Primeiro, a Constituição ela proíbe a tortura, ela tem em seus princípios o respeito aos direitos humanos. E um candidato que já se propõe, dizendo que ama a ditadura, não reconhece a ditadura como um sistema de exceção, mas como um sistema que foi necessário, e defende a tortura como se fosse um método para se conseguir os seus objetivos. E despreza os direitos humanos, despreza a opinião dos opositores. E a sua campanha, eu vou fazer, infelizmente eu não gostaria de fazer esse gesto, mas eu vou ter que fazer. A sua campanha foi esse gesto, inclusive pegando na mão de crianças e fazendo esse gesto aqui de arma. E a sua campanha também teve uma base forte com evangélicos, pessoas com pastores, lideranças evangélicas que o aproximaram desse eleitorado que ele ganhou muitos milhões de votos. E naquele momento ainda muita gente não o conhecia, mas agora ele está sendo conhecido como ele realmente é. É um candidato, é uma pessoa que não respeita ninguém,
não respeita limites, não respeita princípios, não respeita direitos humanos e tem o apoio dos militares, das Forças Armadas, uma parte dos militares, que fizeram uma nota agora contra a CPI, contra o presidente da CPI, Omar Aziz, que falou das investigações acerca de alguns componentes, integrantes que estão sendo investigados na CPI, que são do Exército, que são das Forças Armadas, e eles emitiram uma nota bastante ofensiva para, ao meu ver, que se intrometendo no poder legislativo e como se fosse uma afronta, demonstrando que estão ao lado de Bolsonaro. Pelo menos esses comandantes que substituíram os 3 comandantes que saíram agora recentemente de forma inédita por não concordarem com o Bolsonaro. Eu sei que é muito difícil, é muito complexa essa conjuntura política para você explicar em um vídeo que você tem um limite de tempo, mas Bolsonaro já extrapolou todos os limites e está afrontando o Tribunal Superior Eleitoral para que não tenha eleições, que ele já sentiu que na urna ele vai perder de forma muito humilhante, que ele não vai ter tanto voto como ele teve nas últimas eleições, porque muita gente votou naquela onda do antipetismo e muita gente não sabia, não procurou saber quem realmente é o presidente Jair Bolsonaro. Mas agora muita gente já está sabendo. Ele está afrontando o Tribunal Superior Eleitoral, ele está afrontando a CPI, aparecem denúncias na CPI e ele não responde. Ele ontem usou palavra de baixo calão para dizer que não vai responder à CPI, quando ele, como chefe de Estado, ele tem o dever legal, jurídico, político de responder. Aí é mais um das centenas de crimes que ele comete ao não responder, crime de responsabilidade. E agora ele xingou um ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, xingou esse ministro, é mais outro crime de responsabilidade, xingou os componentes da CPI, os 7 componentes da CPI, eu já falei num vídeo aqui anterior. Então, cada dia ele está aumentando a sua quantidade de crimes de responsabilidade. Na CPI já há evidências que ele pode ter o impeachment, já há evidências até demais. Deixou de comprar vacinas quando era necessário, desdenhou da pandemia, não fez o que é obrigação do presidente fazer, não fez, pelo contrário, disseminou o vírus. Eu já falei aqui em outros vídeos, ele disseminou o vírus para que todo mundo se contaminasse. Foi uma estratégia institucional, conforme foi falado pela Conecta Direitos Humanos, em parceria com a USP. Então, o que ele já fez, os números que ele apresenta nas pesquisas que já são baixos, ainda são muito grandes, muito elevados para uma pessoa que se comporta do jeito que ele se comporta. Ele deve dizer que ele tem sorte de ter esses números ainda, porque o que ele já está fazendo, o que ele vem fazendo durante a CPI, durante a sua gestão, durante a pandemia e durante a CPI, parece que ele depois que se instaurou a CPI, parece que ele exacerbou ainda mais seu lado aflorou o seu lado autoritário, ditatorial, autocrático. Ele não desrespeita, ele não respeita ninguém. Já xingou repórter de quadrúpede, já xingou uma repórter de quadrúpede, ataca a imprensa, né? E principalmente não salvou vidas, contribuiu para que milhares de pessoas, daqueles 530 mil pessoas que já perderam a vida até hoje, muito disso foi por culpa da omissão do governo federal
e atrapalhou o Programa Nacional de Imunização, atrapalhou a compra de vacinas e continua atrapalhando até hoje com vacinas da China. Não comprou as vacinas da Pfizer na hora certa e agora tem na CPI divulgando que se comprou vacinas não aprovadas por preço superfaturado. É um presidente desastroso. Não dá para falar aqui no vídeo tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu quero que você, que ainda apoia o presidente, que pelo menos você não é da parte ideológica, não é da parte do gabinete do ódio, não é desses, porque esses não vão ouvir mesmo. Mas se você está apoiando o presidente porque você foi enganado, esse é o momento de você deixar esse apoio. Eu tenho exemplos na família de pessoas que ainda apoiam. Talvez não querem ouvir, eu acredito, mas eu estou fazendo a minha parte. E nunca é tarde para deixar o barco, largar esse presidente de lado, que ele não representa a família, ele não representa os princípios cristãos, ele não representa o povo brasileiro, ele não é patriota, ele está destruindo a nossa floresta amazônica, invadindo terras indígenas, destruindo os mananciais que são muitos, que controlam o clima do planeta. A floresta amazônica ela é tão essencial ao planeta que, se ela for destruída, a nossa sobrevivência na Terra pode ser comprometida. Então, ele destrói as florestas, ele destrói o sistema político, as instituições por dentro, corrompendo as instituições, os deveres do cargo, passa por cima das legalidades, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são deveres funcionais de todos os órgãos públicos e, principalmente, a presidência tem que dar o exemplo em primeiro lugar. E ele está riscando todos esses princípios. E ele já incide na esfera penal. Quando deixa de comprar vacinas no momento certo, muitas pessoas foram a óbito porque não tomaram a vacina na hora certa. Então, não precisa muitos crimes, elencarmos muitos crimes. Esse crime é o mais grave de todos, porque ao não comprar, há uma intenção. Então, mostrou uma intencionalidade. Se fosse comprada a vacina na hora certa, estaríamos já com a vacinação adiantada, o número de casos bastante baixo. Isso é confirmado, isso são pesquisas. O pesquisador que teve na CPI falou que pelo menos 400 mil pessoas poderiam ter sido salvas. No Amazonas, as pessoas morreram sem oxigênio porque o governo levou cloroquina. O governo priorizou a compra de medicamentos sem comprovação científica. Então, há um número de coisas, de crimes, de responsabilidade, crimes comuns, e que nós, os brasileiros, estamos, infelizmente, com o Procurador-Geral da República que não toma nenhuma providência, estamos com o presidente da Câmara, que também não toma nenhuma providência, e o STF tem tomado algumas providências importantes porque o judiciário só pode agir quando é provocado. Quando ele é provocado, ele tem tomado várias medidas importantes, inclusive o Plano Nacional de Imunização. Foi o STF que determinou que o governo federal apresentasse após o STF ser provocado, para fazer o governo cumprir o dever de colocar a vacinação à disposição dos brasileiros. Então é muita coisa. Se Bolsonaro conseguir ser um ditador que ele quer, imagina, ele como presidente, ele já faz o que ele quer. Vocês imaginem ele como um ditador, se ele conseguir. Eu acho que ele pode tentar. Os comandantes das Forças Armadas deram uma nota ontem, dizendo que estão apoiando o Bolsonaro. Deram duas notas, na verdade.
os comandantes deram uma nota e depois o comandante da aeronáutica deu uma outra nota. Então eles estão com apoio incondicional a Bolsonaro, apesar de tudo que Bolsonaro está fazendo. Então eles querem defender a liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade de Bolsonaro fazer o que ele quer ou de implementar um regime ditatorial? Eles têm que defender a CPI. A CPI sim que está investigando as omissões do governo federal ou também de quem quer que seja. Mas não cabe às Forças Armadas interferir numa CPI, na investigação direta do presidente da República, ou de quem quer que seja. Os ministros do presidente que estão sendo implicados nessas investigações, e como existe denúncia de prevaricação ligada diretamente ao presidente, ele tem que responder e não dizer, xingar, usar a palavra de baixo calão para dizer que não vai responder. Ele é obrigado a responder. Então são diversos crimes: ataque à democracia, ataque ao sistema eleitoral, é um ataque à democracia, dizendo que não vai ter eleições. São vários ataques porque ele trabalha dessa forma, ele trabalha com vários temas para que se coloque o caos, para que o cidadão não possa refletir que o que realmente importa o que ele realmente quer é que ele não saia da presidência, para que ele não seja investigado pelos crimes que estão sendo apresentados e que poderão levá-lo ao Tribunal Penal Internacional, poderão levá-lo inclusive à detenção por crime de genocídio e crime contra a humanidade, como tem diversas denúncias pedindo que ele seja enquadrado nesses crimes, além do impeachment, porque o impeachment o impeachment representa a saída do cargo, a perda da função pública, se tiver crime de responsabilidade, crime fiscal, a perda da função pública por um período, mas o impeachment é mais um afastamento político. Agora, o crime comum, ela é implicação penal, é mais complicado, e eu tenho visto que a CPI está caminhando para esse lado, porque deixar de comprar vacinas é uma coisa muito grave, deixar pessoas morrerem sem oxigênio em Manaus, levando cloroquina em vez de levar oxigênio primeiro. Então, eu acho que a população brasileira não caiu a ficha da gravidade do que são esses fatos. Ele, como chefe da nação, colocou um ministro Pazuello, que não entende nada de saúde, no Ministério da Saúde, tinha menos de 15 mil mortes, e deixou com mais de 200 mil mortes, né, quando o Pazuello saiu, e chegamos já a mais de 500 mil de mortes na gestão do presidente Jair Bolsonaro, que ele declara que é contra o isolamento social, que é contra a máscara, é contra a vacina. E tudo que é feito, o que está sendo feito no mundo para conter a pandemia. O Brasil é o país que tem a maior média móvel de mortes no mundo, e é a pior gestão da pandemia. Então, ele não está em condições de ficar falando que que não vai ter eleições, que ele está sendo que está tendo fraude nas eleições, porque ele realmente não está fazendo por onde. Ele está fazendo por onde para perder esses votos que ele teve em 2018. E agora ele não pode culpar o sistema eleitoral. Ele tem que culpar ele próprio pela pior gestão da pandemia, pela pior gestão política, que ataca os opositores, ataca a democracia. Ele foi eleito por um sistema democrático e ele ataca a democracia. E fora esse discurso de ódio, fora esse discurso de apologia à ditadura e à tortura, que, ao meu ver, ele não poderia sequer ser candidato em 2018. As instituições falharam ao deixar que ele fosse candidato, um candidato que dentro do Congresso Nacional falou que defendia o Brilhante Ustra, o Brilhante Ustra era o seu ídolo. Não poderia ser diferente. Eu falei isso para algumas pessoas da minha família, e falei também
que ele seria uma ameaça para a democracia. Falei isso no começo, antes dele ser eleito e depois dele ser eleito, e as pessoas que me conhecem, que eu falei, sabem que eu falei. E infelizmente eu não queria ter acertado, mas eu acertei. E ele está ameaçando dar um golpe de Estado. Ele tem apoio dos comandantes das Forças Armadas, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral precisam tomar providências. O Procurador-Geral da República não vai tomar providências, e nem o ministro, nem o presidente da Câmara não vão tomar providências. Então, esses outros poderes precisam tomar providências para fazer o necessário para afastar o presidente. Há pedidos nesse sentido, então esses órgãos precisam deliberar sobre esses pedidos, afastar o presidente e julgá-lo pelos crimes que ele tem reiteradamente praticado na presidência da República, numa pandemia dessa que está matando, já matou 530 mil pessoas. Ele continua agindo como um criminoso e não como um presidente. Então, é momento de você, cidadão, se conscientizar que não se trata de ser de esquerda ou de direita. Se trata de você defender o seu país, defender a sua família, seus filhos, seus parentes, a sua esposa, você próprio, dessa ameaça que é um regime de exceção, que esse presidente bate no peito todos os dias e diz que quer fazer. E as pessoas que estão ali apoiando ele não sabem o que é talvez saibam alguns, outras talvez não, o que é um regime de exceção. Ele fala de liberdade. Um regime de exceção é o que não tem a liberdade. Não esperem liberdade, esperem o que já está registrado na história. Os livros de história estão aí, os documentários, e a nossa Constituição está aí. A Constituição é o regime vigente em nosso país, é a nossa Constituição de 1988, e nela estão os princípios constitucionais. O pluralismo político, a dignidade da pessoa humana, a cidadania, entre outros. Temos aí a separação entre os poderes, são 3 poderes: legislativo, executivo, judiciário. Não são, as Forças Armadas não é um poder, não está entre os poderes, são 3 poderes. E temos princípios ali no artigo 4º da Constituição, que são princípios internacionais e que o Brasil se comprometeu, inclusive com tratados internacionais, inclusive de evitar a tortura, né? De repúdio à tortura e ao terrorismo. Então, são diversos princípios que Bolsonaro, ao se candidatar presidente, ele já se candidatava com essa tendência de querer aboli-los, e infelizmente os órgãos, as instituições não deixaram passar, porque eu não deixaria passar uma chapa de Bolsonaro jamais. O respeito aos direitos humanos, só o respeito aos direitos humanos já é um motivo suficiente para impugnar uma chapa de alguém que não respeita direitos humanos. Alguém que diz dentro da Câmara dos Deputados que faz apologia a um torturador, essa pessoa não tem condições de ser candidato, quanto mais presidente. Então, a falha começou aí. Agora é momento da gente corrigir. E as pesquisas estão dizendo que isso será corrigido nas urnas. E o presidente, vendo as pesquisas, está querendo dar um golpe de Estado, porque ele sabe que ele vai perder nas urnas. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Você que está sem se manifestar nas redes sociais, está com medo de falar, ou então ainda apoia esse governo, ainda é momento de você não apoiar mais esse governo. Ainda dá tempo de você mostrar que você não apoia mais esse governo. Não se trata de direita ou esquerda, se trata de sua família, se trata da democracia, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, então, dos direitos humanos. Então você reflita muito bem, esse é o momento. Eu gostaria de mandar um recado aqui aos pastores e aos evangélicos. Vocês jamais poderiam apoiar Bolsonaro. Vocês que ainda apoiam e vocês que ainda
acham que ele é da família, acham que ele defende família ou que ele é cristão. Não sei por que vocês acham isso. Os atos dele os atos de Bolsonaro falam por ele. Os atos dele falam que ele não é cristão. Então, se você, pastor, está apoiando Bolsonaro porque acha que ele é cristão, você precisa refletir, você precisa ler a Bíblia, que fala sobre o que pelos atos conhecereis, né? Quem realmente é cristão. E vocês devem saber disso, mas há uma cegueira, há alguma coisa errada aí, que ele não poderia jamais ter apoio dos evangélicos, se associar a este homem. Então eu vou ficar por aqui, espero ter trazido alguns temas importantes para vocês. O objetivo do vídeo é mais para que vocês reflitam, vocês vejam as reportagens e não pensem que ele quer liberdade para ninguém. Ele fala em liberdade, mas ele não quer liberdade para ninguém, a não ser que seja liberdade para ele, porque ele está sendo arriscado de ser realmente preso pelos crimes que tem feito e será julgado por esses crimes que já estão aí comprovados na CPI. Deixou de comprar vacina quando era para se comprar, e temos aí 530 mil pessoas que poderiam ter sido salvas. Um forte abraço, até o próximo vídeo.